olha aí, pessoal, a Argentina continua surpreendendo todo mundo, é algo já bastante notável e que tem que ser comemorado e comentado sem dúvidas, porque é uma grande vitória da liberdade, do libertarianismo, da boa e correta economia, com redução da interferência estatal e com liberdade econômica e o fim da inflação e tudo aquilo que a gente tem acompanhado o Javier Milei fazer com maestria. A ponto de o Campos Neto, e a essa altura do campeonato a comparação entre Argentina e Brasil é inevitável, a ponto do Campos Neto comemorar aqui, falar positivamente da redução do prêmio de risco da Argentina e de como isso aqui, obviamente, vai levar a um crescimento econômico por lá via investimento, via entrada de capital estrangeiro no país, como era de se esperar. Eu falei recentemente aqui no canal, vou até deixar linkado no final desse vídeo, caso você não tenha assistido ainda, sobre o Morgan Stanley, que é um banco americano, que rebaixou a nota do Brasil, a expectativa, a perspectiva para investimentos no Brasil, colocou o Brasil realmente no patamar de venda, né? Livre-se do que você tem do Brasil, e aumentou a nota da Argentina, colocou a Argentina num patamar mais interessante para investimentos. Novamente, a comparação entre Brasil e Argentina se torna cada vez mais evidente e pendendo cada vez mais para o lado dos argentinos, sem dúvida, até porque o Milei é incansável. Agora o governo dele revogou 43 normas. Ontem, terça-feira, dia 19 de novembro, notícia fresquinha isso aqui, 43 normas burocráticas de intervenção estatal na economia, liberando ainda mais a economia. O cara é uma máquina imparável mesmo. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Campos Neto falou isso aqui também recentemente, né? Participou aqui do evento da Associação Comercial de São Paulo, e ele disse o seguinte, né? Como você diminui muito o prêmio de risco é aquele valor que se paga a mais ou se desconta em um ativo por causa do risco político e econômico de um país. O Brasil está sofrendo muito isso. Se você tem um dólar hoje a 5,70, 5,80, o valor justo dele, vamos colocar assim, seria 5,20, 5,30. A diferença disso aí, esse gap de valor, é o risco país. Ou seja, é quanto o pessoal quer receber em troca do risco que está correndo, do risco a que se está expondo, investindo, colocando dinheiro no Brasil. E aí você vê isso na Bolsa de Valores, empresas que têm mais risco, empresas estatais, por exemplo, elas são negociadas com desconto por causa desse risco aí. E, por outro lado, quando você quer emprestar dinheiro para um país com risco muito alto, né, comprar a dívida desse país, você vai cobrar mais caro por essa dívida para compensar esse risco aí, inclusive, né? Então, o que está acontecendo na Argentina? Está diminuindo o risco. Eu falei aqui também no canal, o patamar do risco país da Argentina é hoje praticamente 1/3 do que era lá na época do Alberto Fernandes e é o menor patamar desde 2019, meu amigo. Olha o quanto que o país está melhorando e se tornando mais promissor para o investidor. Então, o risco país está diminuindo consideravelmente. E aí, se o risco diminui, o prêmio que é pago por esse risco também cai. Ou seja, né, os juros que são cobrados desse país são menores, a Bolsa de Valores dispara, e a Bolsa da Argentina está disparando absurdamente, e todos os outros investimentos tendem a seguir por esse caminho aí, né? Então, o que acontece? O governo, aqui ele está citando um ponto interessante, é uma coisa um pouco mais complexa, mas o governo argentino retirou dinheiro de circulação por causa da contração econômica. Parou de imprimir dinheiro, começou a ter políticas de mais austeridade, isso reduz a quantidade de dinheiro em circulação na economia. O que acontece no primeiro momento nisso aí? Obviamente, o exato oposto do que acontece no primeiro momento quando você tem uma expansão fiscal. Quando você expande o lado fiscal, gasta muito dinheiro, despeja dinheiro na economia dessa forma, como o Brasil tem feito, você tem a ilusão de crescimento econômico. A economia está aquecida, todo mundo comprando ali direto, todo mundo com dinheiro para fazer compras, etc. Depois tem a correção, obviamente, né? Mas quando você tem uma retração disso aí, da quantidade
de dinheiro, uma contração dessa base monetária, você tem o efeito imediato oposto, que é uma queda na economia, uma queda imediata, um baque muito grande que acontece, um choque que acontece de fato, né? Então isso reduziu a economia argentina, deu um baque muito grande que está sendo medido, e deve ser uns 5% de queda no PIB, de recessão este ano na Argentina, provavelmente, né? Só que o Campos Neto colocou isso aqui, ponderou a esse respeito, né? Os números recentes que estão sendo apresentados mostram que a economia começou a ter um crescimento acima do esperado. O que explica isso aqui? Qual que é o grande fator que justifica o crescimento estar tão melhor do que a expectativa? Já se esperava que haveria crescimento, é claro, na Argentina, mas por que está melhor? Está melhor porque, ele explica aqui, né, o prêmio, a diminuição do prêmio de risco está valendo mais do que a contração monetária. Ou seja, né, no frigir dos ovos, na verdade, o afluxo de investimentos para a Argentina está compensando as medidas de austeridade. E na medida em que a economia for ficando mais bem estabelecida, mais sólida, lembre-se, não temos nenhum ano de governo Javier Milei. A gente conversa aqui sobre os problemas do Brasil, da economia e tudo mais, com 2 anos de mandato. Javier Milei não tem nenhum ano ainda. E a coisa já está altamente promissora. Então a tendência é que isso melhore ainda mais e os investimentos comecem a afluir para a Argentina. É claro que eu gosto muito desse cenário, elogio bastante, fico muito feliz pelos argentinos, mas eu sei que isso vai acontecer em detrimento da economia brasileira. Muitos investimentos que poderiam vir para cá ou que estão no Brasil atualmente vão ser direcionados para a Argentina, isso é inevitável. São países próximos, com características muito parecidas, uma população razoavelmente parecida, países emergentes com alto potencial de ganho, mas apenas um deles está caminhando da forma correta, apenas um deles está caminhando em direção ao progresso econômico. Eu já tinha falado disso aqui, mas o Morgan Stanley rebaixou as ações aqui do Brasil, né? O investimento para baixo da média. Eles têm uma média estabelecida para a América Latina, que não é grandes coisas, né? América Latina, país emergente, país com problema político, isso se aplica praticamente à América Latina toda, né? Problemas de calote e tudo mais, hiperinflação, isso já aconteceu no continente como um todo. Ainda assim, o Brasil está abaixo dessa média para o pessoal do Morgan Stanley, né? E aí, eles citam, é claro, a alta taxa de juros aqui no Brasil, inclusive uma alta taxa de juros real, e uma situação fiscal bastante calamitosa que precisaria ser corrigida para que a coisa se revertesse, né? Já, por outro lado, para a Argentina, para o Chile e para a Colômbia também, não só a Argentina, mas a Argentina está nesse pacote aqui, o Morgan Stanley demonstrou otimismo e aumentou a classificação desses países. Antes estava numa classificação neutra. Agora, esses países estão com uma classificação positiva, né? Então, eles apontam para o fato de que essas economias, as economias andinas, que eles chamam aqui, elas são pequenas, né? Não são mercados pouco profundos, só que tem um bom valor de aquisição nesse momento e também uma baixa correlação com o restante do que você tem de opções no restante do mundo, aí, em outras regiões do mundo, aí, inclusive, né? A Kristalina Georgieva aqui, que é a diretora-gerente do FMI, elogiou ontem também a Argentina, falou aqui que o progresso do país é impressionante, né? Fazendo com que a economia seja mais estável e esteja mais baseada no mercado, e falou que o FMI vai continuar apoiando aí a Argentina nessas conquistas, sem dúvidas, né? E o Milei, conforme eu falei, é uma máquina, o cara não para, não tem nada que o faça retroceder em suas importantes medidas econômicas. Agora, simplesmente meteu a motosserra em 43 normas de intervenção do governo nos mercados, né? Tem coisas aqui, por exemplo, fixação de preços, né, de produtos aqui de consumo, regulação de custos de serviços, ficar solicitando informações, burocracia para empresas da educação aqui, enfim, aquele tipo de encheção de saco burocrática que trava o desenvolvimento econômico das empresas. Isso aqui é o tipo de coisa que dá muito mais segurança para a empresa investir, aumentar a sua produtividade, a sua capacidade, porque é um país que incentiva a liberdade econômica. É um país, um governo que não quer ficar enchendo o saco do produtor.
enchendo o saco do empreendedor, que é dar liberdade para essas pessoas produzirem e gerar riqueza no país, né? Então aqui tem controle sobre gêneros alimentícios diversos aqui, né? Carne bovina, laticínios, lojas e supermercados também, né? Serviços de comunicação, farmácias, enfim. Aí o Ministério da Economia deu uma declaração explicando isso aqui, falando que o governo revogou regras atualmente não utilizadas que deixavam em aberto a possibilidade de serem aplicadas para fixar preços. Então, o governo está falando aqui, a gente não estava usando essas medidas porque nós somos um governo liberal, governo libertário, melhor ainda, né? Mas essas regras poderiam ser usadas no futuro por outros governos, então nós vamos acabar com elas imediatamente para que não tenha isso aqui, né? Porque são regras que podem servir para fixar preços, intervir na atividade econômica privada e sujeitar os cidadãos a exigências sem sentido. Isso aqui é maravilhoso, meu amigo. E aqui, além disso, também revogaram uma regra que afetava o fluxo de comércio e aumentava o custo dos pneus. Então, isso aqui são programas obsoletos, né, que não estão de acordo com as políticas de simplificação do atual governo aqui, inclusive, né? Só notícias maravilhosas para a Argentina, que, como eu sempre digo por aqui, tem muito ainda a fazer, o caminho é longo, mas eles estão caminhando muito bem, do jeito certinho, e os resultados estão cada vez mais impressionantes. E se você quiser ver outra análise minha a respeito da Argentina de Javier Milei, vou deixar este vídeo aqui, ó, recomendado para você assistir depois. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal também, se você ainda não for inscrito, para fortalecer o meu trabalho. Deixe o seu comentário e até a próxima!